Hoje, viajamos até as regiões geladas do Ártico para conhecer os costumes de um povo que sobreviveu por séculos em meio ao gelo e ao silêncio, os Inuites. Entre rituais antigos e modos de vida moldados pelo frio extremo, um costume em especial chama a atenção de muitos. A prática ancestral de oferecer a esposa ao visitante como um gesto de confiança e hospitalidade. Neste vídeo, vamos entender o contexto histórico e cultural por trás dessa tradição, evitando julgamentos modernos e respeitando o modo de vida de quem viveu e ainda vive de forma tão diferente. Se você gosta de histórias culturais pouco conhecidas, considere deixar um like e indicar o canal a um amigo que também gosta de dormir ouvindo histórias do mundo. Boa noite e boa viagem. Nas entranhas mais gélidas e distantes do nosso planeta azul, onde o branco domina a paisagem e o frio morde a alma, reside um enigma ancestral. Uma sociedade tão singular, tão abraçada pelo isolamento, que parece ter sido talhada pelo próprio vento ártico. Os incríveis Inuitíveis. Por incontáveis gerações, essa gente destemida tem sussurrado segredos de sobrevivência ao ambiente mais desafiador que a Terra ousa apresentar. E é justamente esse isolamento, combinado com um clima que faria um pinguim suar frio, que esculpiu tradições, digamos, peculiares. Já pensou em compartilhar sua esposa com um viajante, praticar a poligamia ou adotar crianças órfãs como se fossem presentes do destino? Pois é, os Inuit pensaram e fizeram. Essas práticas, por mais que nos soem como algo saído de um manual de etiqueta alienígena, foram o alicerce que os manteve de pé, espécie a fio, nessa borda do mundo, onde as temperaturas despencam para patamares abaixo dos 60 graus negativos, e o próprio ar, quando te toca, parecem agulhas. Mas a resiliência deles, foi ela que lhes soprou a ideia de construir casas de gelo, os famosos iglus, moradias que, acreditem se quiserem, são capazes de ser até 60 graus mais quentes por dentro do que a geladeira que temos na rua. Quase uma estufa polar. São conhecidos como os comedores de carne crua, mas não se enganem. Essa é uma tribo tão afinada com a melodia da natureza que conseguem ler o vento para prever tempestades, conversar com os animais para caçar e se locomover, e até farejar rachaduras no gelo que poderiam levar a um mergulho gelado e definitivo. É uma conexão quase mágica, onde a natureza não é só um cenário, mas um personagem ativo na vida de cada um. No entanto, esse palco de gelo, aos poucos, parece estar derretendo, e essa mudança pode forçar os Inuit, um dos grupos étnicos mais extraordinários da humanidade, a reescrever completamente o seu enredo. Prepare-se para embarcar nessa jornada congelante, onde desvendaremos a fascinante tapeçaria da vida Inuit e as curiosidades que os ajudaram a prosperar no que, para a maioria de nós, seria o pior pesadelo geográfico. Vamos mergulhar nas mais distantes e geladas fronteiras do nosso globo. Estende-se um lençol infinito de neve e gelo que nunca tira férias. É aqui, no coração do Ártico, que os Inuit fincaram suas raízes, encarando de frente as temperaturas mais absurdamente frias que a humanidade já ousou medir. No inverno, o termômetro faz uma reverência e se joga para baixo dos 60 graus negativos. Um frio tão cortante que, para a maioria de nós, seria um convite para um encontro prematuro com a hipotermia, mesmo com um guarda-roupa de urso polar. Esse cenário inóspito, que parece ter sido desenhado por um artista de pesadelos, moldou a alma Inuit, que desenvolveu truques de sobrevivência tão exclusivos que fariam um camaleão corar de inveja. O reino Inuit se espalha por vastas porções do norte do Canadá, Groenlândia, Alasca e até um pedacinho da Sibéria.
São terras dominadas pela tundra e pelo gelo marinho, onde a vegetação é tão rara quanto um dia quente de verão, e os recursos naturais são contados nos dedos. E o sol? O sol também gosta de brincar de esconde-esconde por lá. Nos meses de inverno, em algumas regiões, ele simplesmente não dá as caras, mergulhando os Inuit numa escuridão que dura semanas a fio. Mas no verão, é uma festa de luz. O sol não se põe banhando a paisagem com uma luz perpétua que confunde o sono. O frio, no entanto, não é o único vilão dessa história. Tempestades de neve podem surgir do nada, transformando a paisagem num borrão branco e fazendo a temperatura despencar ainda mais, impulsionada por um vento que assobia como um fantasma. Mas os Inuit aprenderam a ler o ambiente com uma precisão que beira o sobrenatural. Eles escutam as mudanças no vento, observam o balé dos animais para prever essas tempestades assassinas. Essa conexão íntima com a natureza não é apenas uma paixão, é a linha tênue que o separa da vida e da não vida. Adaptar-se a esse ambiente exige uma resiliência e uma criatividade que fariam Leonardo da Vinci aplaudir de pé. Os Inuit criaram ferramentas, roupas e abrigos que são verdadeiras fortalezas contra o frio extremo. Seus iglus, construídos com blocos de neve compactada, são um show de engenhosidade. Apesar de serem feitos de gelo, essas estruturas conseguem manter um calor interno que faria um esquilo hibernar de felicidade, tudo graças ao calorzinho humano. E a um design tão esperto que minimiza a perda de calor como um cofre de banco. Mais adiante, vamos mergulhar nos segredos da construção dos iglus, desvendando os mistérios por trás de sua capacidade de desafiar as temperaturas mais extremas do planeta, e acreditem, manter o interior mais de 60 graus acima do exterior. É quase mágica, mas é pura física inuitim. A saga dos Inuit remonta a milênios atrás, quando seus ancestrais, os astutos Thule, decidiram dar um pulinho da Sibéria para as geladas terras do Ártico. Essa jornada pelo Estreito de Bering marcou o início de sua colonização nas áreas mais hostis do planeta. A capacidade deles de se adaptar a esse ambiente extremo é uma das maiores histórias de superação da natureza já contadas pela humanidade. Eles eram verdadeiros mestres em navegar e sobreviver em climas que fariam o resto de nós pedir a conta e ir para o Caribe. Esses povos não enfrentaram apenas temperaturas que faziam os dentes baterem. Eles encararam uma paisagem dominada por campos de gelo infinitos e oceanos congelados. Para não virarem picolé, desenvolveram ferramentas e técnicas avançadíssimas. Caiaques que pareciam deslizar sozinhos, trenós puxados por cães, que eram verdadeiros carros-chefe do Ártico, e ferramentas de caça feitas de osso e marfim que seriam a inveja de qualquer designer moderno. À medida que os Thule se transformaram nos que hoje chamamos de Inuit, seus costumes e conhecimentos se encaixaram ainda mais no quebra-cabeça do ambiente. Sua habilidade de ler a natureza, prever o tempo, melhor que qualquer meteorologista, caçar criaturas marinhas como focas e baleias, e construir abrigos que desafiavam a lógica, como os iglus. Essa conexão profunda com a natureza não só garantiu a sobrevivência deles, mas também definiu quem eles são. No Alasca e em outras regiões, por exemplo, as tribos indígenas eram frequentemente chamadas de esquimós, um termo que, vamos ser sinceros, tem uma história um tanto espinhosa. Acredita-se que esquimó venha de um termo algonquino que significa comedores de carne crua. Uma descrição que, para alguns, soa um tanto quanto pejorativa,
principalmente por ter sido usada pelos colonizadores. Por isso, num esforço para reafirmar sua identidade e mandar para o espaço um termo que não lhes caía bem, muitos desses povos, especialmente no Canadá e na Groenlândia, adotaram o termo Inuinlândia, uma palavrinha em Inuktitut, que de forma muito mais respeitosa e precisa, significa o povo ou pessoas reais. É como se dissessem: somos gente de verdade, com uma história de verdade. Com isso em mente, é bom entender que para os Inuit, tanto você que está aí assistindo a este vídeo quanto eu, que estou aqui narrando, somos todos Inuit. No seu caso, espero que seja um Inuit assinante deste canal, pois, como você pode ver, desbravar o mundo conosco é uma aventura fascinante e cheia de surpresas. Então, meu caro Inuit, muito obrigado. A cultura Inuit é o coração e a alma do Alasca, tornando-o único e reconhecível em qualquer canto do mundo. Suas tradições e crenças foram passadas de mão em mão, de geração em geração, por séculos. Algumas dessas tradições são, bem, polêmicas. Tipo o fato de eles, ou suas mulheres, serem considerados os anfitriões mais hospitaleiros do planeta. Sim, estamos falando daquela tradição de compartilhar esposas com os recém-chegados para uma noitinha de camaradagem. Antes que você arregale os olhos, vamos entender que, para eles, isso faz muito mais sentido do que para nós, que vivemos num mundo onde o meu e o seu são sacrossantos. Mas antes de mergulharmos nesse detalhe, precisamos entender como esses iglus, essas cabanas de gelo, funcionam. Sim, por mais bizarro que pareça, elas são verdadeiras estufas contra o frio. Os iglus não são meros amontoados de gelo. São a obra-prima da engenharia inuitim. Por mais de 5.000 anos, esses abrigos têm sido a chave para não virar picolé no Ártico, onde as temperaturas externas podem fazer o termômetro chorar abaixo dos 50 graus negativos. E a mágica está num princípio que surpreenderia até um físico: o isolamento térmico das pequenas bolhas de ar presas na neve compactada. Os blocos dos iglus não são feitos de gelo sólido e transparente, mas sim de neve que foi prensada e cortada diretamente do chão. Essa neve, que é uma combinação perfeita de densidade e leveza, é a matéria-prima ideal para construir paredes resistentes, que ao mesmo tempo prendem o calor como um abraço de urso polar. E o formato, aquele arco icônico dos iglus, é uma estrutura que não só é linda de ver, mas também é absurdamente estável, distribuindo o peso de forma uniforme, resistindo tanto aos ventos que uivam quanto à neve, que insiste em se acumular. Por dentro do iglu, a temperatura pode ficar 40, 50 ou até 60 graus acima da temperatura externa. Sim, você ouviu direito. Isso é possível graças ao calorzinho do corpo dos habitantes, que aquece o ar dentro da casinha. E o design interno do iglu garante que o ar quente suba para as áreas de dormir, enquanto o ar frio, esse rebelde, fica lá embaixo, longe de quem quer uma noite de sono quentinha. Curiosamente, os Inuit não foram os únicos a desvendar esse truque. É bem provável que eles tenham se inspirado na natureza, já que animais como ursos polares, marmotas e até pássaros se enterram na neve há milênios para não congelar. Até as plantas usam a neve como um cobertor térmico, protegendo-se do frio extremo. Inspirados por esses mestres da sobrevivência, os Inuit aprimoraram suas técnicas para criar abrigos que desafiam o clima mais mortal do planeta. Uma das chaves para o sucesso dos iglus Inuit está no tipo de neve que eles usam. Eles sabem que a neve precisa ser firme o suficiente para segurar a estrutura, mas também precisa ter ar suficiente para isolar. E tem mais um truque: o calor do corpo.
derrete uma camada fininha de neve na parede interna, que, ao recongelar, fortalece a estrutura e a transforma numa fortaleza de retenção de calor. É quase como se o iglu se autoconsertasse. Como você pode ver, os iglus não são apenas um teto sobre a cabeça. São um monumento à criatividade humana e à nossa teimosia em sobreviver. Uma necessidade que permeia quase todos os aspectos dessa tribo poderosa. Na cultura inuit, o xamanismo é como a linha de internet que conecta os humanos ao mundo natural. Os xamãs, conhecidos como Angakuk, são as celebridades locais, figuras respeitadas que conversam com os espíritos, curam doenças e guiam as almas perdidas. Uma das crenças mais fascinantes é que os espíritos dos animais devem ser tratados com o devido respeito para garantir uma caçada de sucessão. Antes de ir à caça, os Inuit costumam fazer rituais e orações, pedindo licença ao espírito do animal, numa dança delicada entre a necessidade de sobreviver e o respeito pela vida. Entre suas lendas mais intrigantes estão os Turungait, espíritos meio rabugentos que podem trazer azar ou doenças se as tradições não forem seguidas à risca. E tem mais. Histórias de humanos virando animais, como lobos ou ursos, refletem a conexão profunda dos Inuit com o ambiente ao seu redor. Essas crenças, passadas de boca em boca por gerações, não só explicam o mundo natural, mas também dão a eles as ferramentas culturais para enfrentar os desafios de um ambiente tão hostil. O isolamento e a selvageria das terras Inuit deram origem a lendas e contos misteriosos que continuam a nos fascinar. Entre essas histórias, destaca-se a figura do Yeti, o famoso abominável Homem das Neves. Embora sua origem não seja diretamente Inuit, o mito do Yeti tem parentes próximos nas regiões vizinhas, como o Ártico e a Sibéria. Eventos como as mortes enigmáticas na passagem de Dyatlov, na Sibéria, onde 9 caminhantes sumiram em circunstâncias que até hoje tiram o sono de muitos, alimentaram a lenda. Há quem jure que criaturas desconhecidas espreitam nas vastas extensões congeladas do norte. Outra figura que faz a gente puxar o cobertor até o pescoço é o lobisomem da neve. Uma criatura que, segundo algumas tradições locais, é uma mistura de humano e lobo, rondando as noites árticas. Embora essas histórias sejam muitas vezes vistas como mitos por nós, para os Inuit e outros povos do norte, elas refletem a percepção de um ambiente que é, sim, hostil e cheio de forças incompreensíveis que devem ser respeitadas para que você possa continuar vivo. E é por essa necessidade primordial de continuar vivo que a maioria dos Inuit abraça qualquer criança órfã que apareça, como se fosse um presente dos deuses. Nessas regiões inóspitas, a sobrevivência não é um esporte individual, mas um esforço de equipe. Por isso, a adoção de órfãos é uma prática tão enraizada que garante que nenhuma criança fique para trás, nem mesmo nas circunstâncias mais cabeludas. As crianças adotadas não são apenas recebidas com amor. Elas aprendem as habilidades necessárias para serem membros valiosos da comunidade, como caçar, costurar e construir iglus. Claro, essa tradição tem uma lógica que faria um pragmático aplaudir. Num ambiente onde cada pessoa é um elo vital para a sobrevivência do grupo, perder uma criança não seria apenas uma tragédia pessoal, mas um golpe na sustentabilidade da comunidade. Assim, os Inuit transformam a dor da perda em uma oportunidade, fortalecendo seus laços sociais e garantindo que o seu modo de vida continue, neve após neve. Isso também se reflete em outra tradição que faz as sobrancelhas de muitos se levantarem: a prática da poligamia entre os Inuit. Essa realidade também tem suas raízes
na necessidade de garantir que a espécie não vire fumaça. Num ambiente onde as tarefas diárias exigem um batalhão de braços, ter várias esposas pode significar uma capacidade maior de dividir as responsabilidades e garantir que não falte comida na mesa ou no iglu. Enquanto os homens se dedicavam à caça e outras atividades que exigiam músculos de urso, as mulheres eram as mestres em fazer roupas de pele, que eram a diferença entre o calor e o congelamento, além de cuidarem da casa com uma eficiência invejável. Em comunidades pequenas e isoladas, a poligamia também era uma solução prática para os desequilíbrios demográficos, garantindo que todas as mulheres tivessem um lugar ao sol ou à aurora boreal na sociedade e que as famílias pudessem crescer mesmo em tempos de dificuldade. Essa prática, embora possa parecer meio esquisita para a nossa visão moderna, era intrinsecamente ligada à lógica da sobrevivência em um dos ambientes mais adversos que a natureza já criou. Mas se tem uma coisa que faz qualquer um que descobre a cultura inuit arregalar os olhos, principalmente se você for um viajante e tiver que passar a noite com eles, é a oferta de ter que passar a noite com uma de suas esposas. Aqueles que chegam à região inuit sem o manual de etiqueta local, especialmente se estiverem acompanhados, provavelmente terão uma surpresa daquelas ao se depararem com essa tradição peculiar. Além de ser chocante, pode ser bastante difícil para eles recusar essa forma de hospitalidade, já que muitos inuit consideram a recusa uma afronta grave. Em alguns casos, segundo as crônicas, dizer não, obrigado, pode até ter consequências extremas. De acordo com o livro O Esquimó do Norte do Alasca, um estudo em ecologia e sociedade, que nome comprido, né? Ao chegar na casa de uma família esquimó, o anfitrião pode simplesmente oferecer sua própria esposa para passar a noite. Se o visitante, coitado, recusar, essa ação é vista como um insulto que, em certos contextos, pode até ser pago com a própria vida. Surpreendente, mas verdadeiro. O que você acha dessa prática inuit? Você aceitaria o convite? O que mais te deixou de queixo caído? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que fazer isso é a melhor forma de ajudar o canal. E adoraríamos ler o que você pensa. Então, muito obrigado desde já. E se você está gostando dessa viagem congelante, não se esqueça de deixar aquele like, camarada, e se inscrever para não perder os próximos vídeos que preparamos com tanto carinho toda semana. Essa demonstração peculiar de hospitalidade não faz distinção entre os visitantes. Os Inuit veem isso como um privilégio. E o mais interessante é que, embora os homens ofereçam suas esposas, geralmente são elas que dão a última palavra. Esse detalhe, convenhamos, sublinha o respeito que as mulheres Inuit desfrutam, sendo valorizadas não só pela sua capacidade de trabalho, mas também pela liberdade sexual que seus parceiros lhes concedem. Algo que, para outras culturas, seria tão incomum quanto um camelo no Polo Norte. Por mais estranho que possa parecer para muitos, esse costume, que hoje em dia é praticamente uma relíquia, tinha uma lógica dentro da sociedade inuit. Num ambiente onde o isolamento e a cooperação são o pão de cada dia, o compartilhamento de esposas com visitantes ou membros de outras comunidades não só promovia a hospitalidade, mas também fortalecia os laços entre os grupos e garantia a diversidade genética da população. Além disso, caso o marido tivesse dificuldade em ter filhos, essa forma de hospitalidade ajudava a perpetuar a espécie inuit. É a seleção natural com um toque de romance. Além dessa tradição que renderia um filme de Hollywood, alguns inuit não apenas emprestavam suas esposas aos hóspedes, mas também praticavam a troca ritual de parceiros, um ato realizado para fins religiosos, e sempre com a benção do xamã local, o Angekok.
Alguns relatos que afirmam essa prática de troca ritual vieram de exploradores e antropólogos. Então, muitos desses relatos são interpretações externas, e sejamos honestos, muitas vezes exagerados ou distorcidos pela visão ocidental dos visitantes. Por isso, gostaríamos de pedir a você que, porventura, conheça a cultura inuit de perto, que nos diga se essas práticas ainda ocorrem, ou se você acha que elas nunca aconteceram de verdade, sendo apenas uma invenção da perspectiva de Forand. Será ótimo receber sua opinião, ainda mais se você tiver conhecimento em primeira mão dessa incrível e antiga cultura. Ao longo dos séculos, os Inuit conseguiram manter sua independência cultural, principalmente por causa de seu isolamento geográfico e da sua capacidade de rir na cara do perigo e sobreviver nesse ambiente inóspito. Entre seus maiores aliados nessa luta pela sobrevivência estão seus fiéis cães esquimós, animais que não são apenas companheiros fofinhos, mas verdadeiras ferramentas vitais para caçar, viajar e desbravar o vasto território congelado. Raças como o husky siberiano e o malamute do Alasca são verdadeiros tanques de guerra peludos, resistentes ao frio extremo, fortes como touros e capazes de percorrer distâncias que fariam um maratonista chorar, puxando trenós carregados de provisões ou da caça do dia. Os cães esquimós não só ajudam na locomoção, mas também são indispensáveis na caçada. Seu faro apurado é como um GPS para rastrear animais na neve, e seu instinto natural os torna detetives natos para identificar rachaduras escondidas no gelo, que são um perigo mortal para os humanos. Essa habilidade já salvou incontáveis vidas, permitindo que os Inuit se movessem com mais segurança em um ambiente tão traiçoeiro quanto um tapete escorregadio. Tradicionalmente nômades, os Inuit usam seus cães para percorrer longas distâncias em busca de novas terras e recursos. Os trenós puxados por cães são a Mercedes-Benz do Ártico para atravessar a tundra e as planícies congeladas, transportando suprimentos e montando acampamentos temporários. Mas a capacidade deles de se locomover por essas regiões não depende apenas dos cães. Os Inuit são observadores experientes do seu entorno. Eles interpretam sinais sutis do vento, das marés, das estrelas e do comportamento dos animais para prever mudanças climáticas e encontrar rotas seguras. É como ter um superpoder de leitura da natureza. Apesar dessas habilidades incríveis, a mudança climática está transformando rapidamente o Ártico. O aquecimento global está transformando o gelo marinho em água, forçando os Inuit a mudar suas rotas de caça e migração. As migrações de animais importantes, como focas e caribus, estão sendo alteradas, complicando ainda mais o seu modo de vida. Essa mudança afeta não apenas a mobilidade deles, mas também a capacidade dos cães de se movimentarem com eficiência em terrenos cada vez mais imprevisíveis. Como você viu, a capacidade de adaptação e sobrevivência dos Inuit é algo único no mundo. Com um estilo de vida que faria a maioria de nós se encolher de frio, eles conseguem sobreviver em um dos ambientes mais inóspitos do planeta, sem a necessidade de água potável direta, extraindo líquidos da carne crua e do gelo derretido. É o famoso se virar com o que tem, elevado à enésima potência. Essa realidade, aliada à sua capacidade de interpretar a natureza, suas tradições e sua engenhosidade, é uma maravilha que continua a impressionar exploradores e cientistas modernos. Mas, infelizmente, o derretimento acelerado está forçando essas comunidades a se reinventarem, seja modernizando suas ferramentas, ou mudando-se para novas regiões, que lhes permitam manter seu modo de vida. Com isso em mente, os cães esquimós continuam sendo aliados inestimáveis. Embora as condições estejam mudando,
Seu papel como companheiros de caça, exploração e transporte permanece inalterado. No entanto, o futuro reserva desafios para os Inuit e seus cães, que terão de se adaptar juntos a um Ártico em transformação. Essa conexão entre humanos e animais, forjada ao longo de gerações, é um lembrete da resiliência e da conexão com a natureza que define a vida no Ártico. Infelizmente, a realidade atual levanta a questão: será que os Inuit conseguirão continuar a lidar com essas mudanças e sobreviver? Só o tempo dirá. Mas nós desejamos a eles toda a sorte do mundo. Esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir uma das tribos mais remotas e extraordinárias do planeta, e que tenha sido tão interessante para você quanto foi para nós. Se sim, não hesite em deixar uma curtida e um comentário, pois essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você conteúdos interessantes como esse todas as semanas.